Tem gente que pensa que extinção é coisa do passado, algo distante, quase como se só tivesse acontecido na época dos dinossauros. Mas a verdade é muito mais assustadora. Algumas das espécies mais incríveis do planeta podem desaparecer nos próximos anos, e o pior é que isso já está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Enquanto muita gente segue a vida normalmente, animais raríssimos estão sendo empurrados para o fim por causa da caça, da poluição, do desmatamento e do descaso humano. E neste vídeo, você vai descobrir 10 espécies que podem sumir para sempre muito antes do que a maioria imagina. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque alguns desses animais são tão impressionantes que parece impossível acreditar que o mundo pode simplesmente perdê-los para sempre. Tem animal que desaparece diante dos olhos do mundo sem fazer barulho, e a vaquita é exatamente esse caso. Pequena, tímida e quase desconhecida por muita gente, ela vive em uma única região do planeta, o Golfo da Califórnia, no México, como se estivesse presa num último refúgio. O problema é que esse último refúgio virou uma armadilha mortal. E o mais assustador nisso tudo é perceber que uma espécie inteira pode sumir não por falta de aviso, mas por causa da indiferença humana. A vaquita não está sendo caçada diretamente como muitos imaginam, e é aí que a história fica ainda mais revoltante. Ela acaba morrendo presa em redes de pesca ilegais, colocadas no mar para capturar outros animais. Principalmente a totuaba, um peixe muito valorizado no mercado clandestino. Ou seja, ela está pagando o preço de um comércio que nem sequer gira em torno dela. É como perder a própria casa por causa de uma guerra que nunca foi sua. E convenhamos, isso diz muito sobre como a natureza costuma sofrer pelas escolhas mais gananciosas do ser humano. Hoje, restam tão poucos indivíduos que cada nova morte pesa como se fosse o fim de um capítulo inteiro da vida selvagem. E quando uma espécie chega nesse ponto, já não basta achar triste, é sinal de que o colapso está muito mais perto do que parece. A vaquita virou um símbolo silencioso de tudo o que pode dar errado quando exploração, lucro e descaso andam juntos. Só que se esse cenário já parece desesperador, o próximo animal mostra que a extinção pode ficar ainda mais cruel quando toda uma espécie depende praticamente de um único lugar para continuar existindo. O rinoceronte de Java é daqueles animais que parecem ter saído de uma era antiga, como se carregasse no próprio corpo a memória de um planeta que já foi muito mais selvagem. Forte, raro e quase lendário, ele sobrevive hoje em uma situação tão frágil que chega a ser difícil acreditar. Restam pouquíssimos indivíduos, todos concentrados praticamente em uma única área. E quando toda uma espécie depende de um só pedaço do mundo, qualquer problema deixa de ser risco e vira ameaça imediata. É aí que mora o verdadeiro perigo. Às vezes, a extinção não vem em forma de caça escancarada ou destruição visível, mas sim como uma sequência de vulnerabilidades acumuladas. Uma doença, um desastre natural, uma mudança brusca no ambiente ou até um evento climático extremo pode causar um estrago irreversível. Imagine colocar todos os ovos da sobrevivência de uma espécie em uma única cesta. Basta um acidente para o prejuízo ser gigantesco. No caso do rinoceronte de Java, a natureza já não está mais oferecendo margem para erro. E existe um detalhe que muita gente ignora quando pensa em espécies ameaçadas. Sobreviver em número baixo não significa estar seguro. Às vezes, significa apenas estar adiando o desaparecimento. Porque sem espaço, diversidade genética e estabilidade ambiental, a espécie vai ficando cada vez mais encurralada, mesmo quando ainda existe. O rinoceronte de Java não está apenas lutando para viver, ele está tentando resistir contra um futuro inteiro que parece estar se fechando. E se esse quadro já parece sufocante, o próximo animal mostra que até mesmo um grande predador pode se tornar incrivelmente vulnerável quando o mundo ao redor começa a encolher. O leopardo de Amur é a prova viva de que até os caçadores mais habilidosos da natureza podem se tornar vítimas do próprio mundo em colapso. Com sua pelagem espessa, adaptada ao frio extremo, e um olhar que parece atravessar a floresta, esse felino carrega a imponência de um verdadeiro fantasma da neve. Mas por trás dessa imagem poderosa existe uma realidade delicada demais. Ele vive em regiões frias da Ásia, em áreas cada vez menores, mais isoladas e mais hostis à própria sobrevivência. O grande problema é que um predador como esse não depende só de força ou instinto para continuar existindo, ele depende de equilíbrio. Precisa de território, de presas, de cobertura natural e, acima de tudo, de espaço para viver sem ser empurrado para o limite. Só que quando a floresta é cortada, a caça ilegal aumenta e a população fica pequena demais, a espécie começa a entrar num ciclo silencioso de enfraquecimento. É como tentar manter um castelo de pé tirando tijolo por tijolo,
Por fora ele ainda parece firme, mas por dentro já está ruindo. E existe um fator ainda mais preocupante: a baixa diversidade genética. Quando sobram poucos indivíduos, as chances de cruzamentos entre parentes aumentam, e isso enfraquece a espécie ao longo do tempo, tornando-a mais vulnerável a doenças e problemas reprodutivos. Em outras palavras, o leopardo de Amur não luta apenas contra o presente, mas também contra as consequências biológicas de ter sido reduzido a quase nada. E quando até um animal tão ágil, tão resistente e tão adaptado começa a perder essa batalha, fica claro que o próximo caso vai tocar em algo ainda mais devastador: a destruição direta do lar de uma das criaturas mais inteligentes das florestas tropicais. O orangotango de Sumatra não impressiona só pela aparência ou pela inteligência, ele mexe com a gente porque, de certo modo, lembra quem nós somos. O jeito como observa, aprende, se movimenta e até cuida dos filhotes cria uma conexão quase desconfortável, como se a floresta estivesse nos olhando de volta. E talvez seja justamente isso que torne sua possível extinção tão dolorosa. Porque quando uma criatura tão parecida conosco desaparece, a sensação é de que não estamos perdendo apenas um animal, estamos perdendo um espelho da própria vida selvagem. O maior inimigo desse primata não é um predador natural, mas algo muito mais previsível: a destruição da floresta. Grandes áreas tropicais vêm sendo derrubadas para dar lugar a plantações, queimadas e expansão humana, e com isso o orangotango vai ficando sem alimento, sem abrigo e sem rota de fuga. Imagine alguém arrancando o teto, a cozinha e a porta da sua casa ao mesmo tempo. É mais ou menos isso que acontece com ele. E como se já não bastasse, a caça e o tráfico de animais ainda transformam essa tragédia em um negócio lucrativo para quem enxerga a natureza como mercadoria. O mais cruel é que o orangotango de Sumatra não vive em um ritmo acelerado como o nosso. Ele leva anos para amadurecer, tem poucos filhotes ao longo da vida e depende de tempo, estabilidade e segurança para manter a espécie viva. Ou seja, destruir seu habitat é como cortar as raízes de uma árvore centenária e esperar que ela continue de pé. E quando a natureza perde um ser tão inteligente, tão sensível e tão essencial para o equilíbrio da floresta, o alerta deixa de ser apenas ecológico, ele se torna emocional. Só que o próximo animal mostra que, nos oceanos, a luta pela sobrevivência também está sendo travada em silêncio, e embaixo d'água, quase ninguém percebe a tempo. A tartaruga de pente é uma daquelas criaturas que parecem carregar a elegância do oceano no próprio corpo. Com seu casco marcante e movimentos suaves na água, ela passa uma sensação de paz que engana muita gente. Porque por trás dessa beleza existe uma história dura, silenciosa e cruel. E talvez o mais revoltante seja perceber que um animal tão antigo, que sobreviveu por milhões de anos, hoje pode desaparecer justamente na era em que o ser humano mais fala sobre consciência ambiental. Durante muito tempo, a tartaruga de pente foi perseguida por causa do casco, usado como objeto de luxo, decoração e comércio legal. Só que a ameaça não parou por aí. Hoje ela também sofre com a poluição dos oceanos, a pesca acidental e a destruição das praias onde deveria colocar seus ovos em segurança. É quase como se ela precisasse vencer uma armadilha diferente em cada fase da vida, no mar, na costa e até no momento de reproduzir. E convenhamos, sobreviver assim já não é mais viver, é resistir por puro instinto. O mais triste é que a tartaruga de pente não representa apenas uma espécie em risco, mas também o retrato de um oceano que está adoecendo junto com ela. Quando um animal tão simbólico começa a desaparecer, o problema nunca é isolado, ele sempre aponta para algo muito maior. E se o mar já parece estar dando sinais claros de colapso, o próximo animal mostra que nem mesmo um dos predadores mais lendários do planeta escapou da pressão humana. Porque até um tigre pode chegar perigosamente perto do fim quando o próprio território começa a sumir. Poucos animais carregam tanta presença quanto o tigre de Sumatra. Só de imaginar esse felino surgindo no meio da mata, em silêncio, com aquele olhar firme e passos calculados, já dá para entender porque ele virou símbolo de força, respeito e imponência. Mas existe uma ironia cruel nessa história. Até mesmo um dos predadores mais temidos da natureza pode se tornar extremamente vulnerável. E quando um tigre começa a desaparecer, o problema nunca é pequeno, é sinal de que todo o ecossistema ao redor está desmoronando junto. O tigre de Sumatra é o último tigre sobrevivente da Indonésia, e isso por si só já coloca um peso enorme sobre sua existência. Ele enfrenta a caça ilegal e, principalmente, o desmatamento acelerado que vem destruindo o pouco que ainda resta de seu habitat. Florestas são derrubadas, corredores naturais desaparecem e o espaço para viver vai sendo esmagado ano após ano.
É como tentar manter um rei no trono enquanto o próprio reino está sendo desmontado peça por peça. E no fim das contas, nem a força de um tigre é suficiente quando o território simplesmente deixa de existir. O mais preocupante é que a extinção de um grande predador nunca afeta só aquele animal. Quando ele some, toda a cadeia natural perde equilíbrio, e o impacto se espalha como um efeito dominó pela floresta inteira. Em outras palavras, perder o tigre de Sumatra seria muito mais do que perder um símbolo selvagem, seria abrir espaço para o colapso de um sistema inteiro. E se até um animal tão poderoso está ficando sem saída, o próximo caso mostra algo ainda mais inquietante, quando a raridade é tão extrema que cada indivíduo vivo parece carregar sozinho o peso da sobrevivência da própria espécie. O gorila do Rio Cross é tão raro que muita gente nem imagina que ele exista. E talvez esse seja um dos aspectos mais tristes da história dele. Algumas espécies começam a desaparecer antes mesmo de serem realmente conhecidas pelo mundo. Esse grande primata vive em áreas montanhosas e florestais entre a Nigéria e Camarões, sempre em grupos pequenos e extremamente isolados. E quando a natureza passa a funcionar como um quebra-cabeça com peças separadas demais, até sobreviver vira um desafio quase impossível. O grande problema do gorila do Rio Cross é a fragmentação do habitat. Em vez de viver em uma floresta contínua, ele está espalhado por áreas quebradas, distantes e cercadas por presença humana, o que dificulta a movimentação, a reprodução e até o contato entre grupos. Em termos simples, imagine tentar manter uma família unida quando cada pessoa mora em uma ilha diferente, sem ponte, sem estrada e com perigo no caminho. É exatamente esse tipo de isolamento que enfraquece a espécie ao longo do tempo, mesmo quando alguns indivíduos ainda resistem. E existe algo muito simbólico nisso tudo. O gorila do Rio Cross mostra que a extinção nem sempre acontece de forma explosiva. Às vezes, ela acontece aos poucos, em silêncio. Quando os encontros deixam de acontecer, os nascimentos diminuem e a sobrevivência vira estatística. É um desaparecimento lento, quase invisível, mas nem por isso menos devastador. E se essa história já parece triste, o próximo animal leva a raridade a um outro nível, porque ele é tão misterioso, tão pouco visto e tão improvável, que ganhou até um apelido que parece saído de uma lenda. O saola é um daqueles animais que parecem ter sido inventados por alguma lenda antiga da floresta. Tão raro, tão misterioso e tão pouco visto, ele ganhou o apelido de unicórnio asiático, e não é exagero. Durante muito tempo, sua própria existência parecia quase um segredo escondido entre as montanhas e florestas do Sudeste Asiático. Só que existe algo profundamente triste nisso. Enquanto o mundo mal teve tempo de conhecê-lo, a natureza já corre o risco de perdê-lo para sempre. Diferente de espécies que sofrem com caça direta em larga escala, o saola é vítima de uma ameaça silenciosa e brutal, armadilhas ilegais espalhadas pela floresta. Muitas dessas armadilhas nem são colocadas especificamente para ele, mas acabam capturando qualquer animal que passe por ali. E isso torna a situação ainda mais cruel, porque significa que uma espécie raríssima pode desaparecer quase por acidente, presa em um cenário de destruição generalizada. É como se a floresta tivesse deixado de ser abrigo e tivesse virado um campo minado invisível. O mais inquietante no caso do saola é que ele simboliza tudo aquilo que a humanidade pode perder sem nem perceber o valor a tempo. Há animais tão discretos, tão escondidos e tão frágeis em sua própria existência, que basta um pouco mais de pressão para que sumam sem despedida, sem alarde e quase sem testemunhas. E quando até uma criatura tão enigmática assim está por um fio, fica claro que nem sempre o perigo está apenas longe, em continentes distantes. Porque o próximo caso mostra que essa corrida contra a extinção também acontece aqui, no Brasil, com uma ave tão bonita quanto ameaçada. A arara azul de Lear é uma daquelas aves que parecem carregar o céu no próprio corpo. Com sua coloração intensa e presença marcante, ela não chama atenção só pela beleza, mas também pelo simbolismo que representa para a fauna brasileira. Só que por trás desse espetáculo natural existe uma verdade desconfortável. Até mesmo um animal tão admirado pode desaparecer quando a ganância humana fala mais alto que a preservação. E talvez seja justamente isso que torne sua história tão difícil de ignorar. Durante muitos anos, a arara azul de Lear sofreu fortemente com o tráfico de animais silvestres, um mercado cruel que transforma a vida em mercadoria. Além disso, a destruição do ambiente natural e as dificuldades reprodutivas da espécie tornaram sua recuperação ainda mais delicada. Em outras palavras, não basta apenas proteger alguns indivíduos, é preciso garantir que eles tenham espaço, alimento, segurança e tempo para continuar existindo. Porque quando uma espécie se reproduz lentamente, cada perda pesa como se fosse uma página arrancada de um livro que já está quase no fim.
Mesmo com alguns avanços importantes na conservação, o risco ainda existe, e isso mostra uma lição importante. Salvar uma espécie não é um evento, é um compromisso contínuo. A arara azul de Lear nos lembra que ainda dá tempo de mudar certas histórias, mas esse tempo não é infinito. Depois de conhecer essas espécies, fica difícil continuar olhando para a natureza do mesmo jeito, porque a verdade é simples e incômoda. Quando um animal desaparece, o mundo não perde só uma criatura bonita ou curiosa, perde uma parte da própria vida na Terra. E agora a pergunta é: quantas dessas espécies ainda vão precisar chegar à beira da extinção para que as pessoas realmente se importem? Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui qual desses animais mais te chocou e qual deles você nunca tinha ouvido falar. E claro, se você quer continuar aprendendo sobre curiosidades incríveis, animais fascinantes e os mistérios mais impressionantes do planeta, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque ainda tem muita coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo.